E aí, tem muitas respostas na questão da máquina virtual sobre Vanderpool. O que é Vanderpool? Eu nunca escutei falar. Usando a tecnologia Vanderpool, não sei o que, Vanderpool. Cadê a janela que está com as atividades de vocês abertas? Aqui. Teve alguns eu até coloquei. O que é Vanderpool? Vanderpool, aqui não tem. Não é porque você copia e cola da internet que você tem que escrever alguma coisa que você não sabe o que é, tá? Pois é. Mas a tecnologia de virtualização nem começou com a Intel, começou com a AMD. Vanderpool. Não. F. Vanderpool. Não estou encontrando agora. Não. Olha, a tecnologia de virtualização Intel, de nome código Vanderpool, é um método no qual o sistema operacional baseados na plataforma x86 são executados sobre outro sistema operacional x86 hospedeiro. Então é um nome tipo Neo, né? No Matrix, para Mr. Anderson. É um apelido aí do projeto. O espaço mínimo da partição padrão do Windows é 100 GB. Isso é interessante, quando a gente chegar lá a gente comenta, mas todo sistema operacional tem uma sigla, requerimentos, Hardware Minimum Requirements. Hardware Minimum Requirements, eu acho que é HMR. Deixa eu ver aqui. Hardware Minimum Requirements. Hardware Minimum Requirements. Então a sigla, tá? HMR, Hardware Minimum Requirements, que mostra quais são os requisitos mínimos de instalação para um sistema. Tá? Então toda vez que vocês quiserem saber qual é a quantidade mínima, vocês procuram pelo Hardware, tá no chat. Hardware Minimum Requirements. Que apertando a tecla SAP significa requisitos mínimos de hardware. Requisitos mínimos de hardware para fazer a instalação do sistema. Sei que tem muito neguinho aí agoniado, né, que gosta de fazer logo a parte prática. Requisitos mínimos de hardware. Aí é simples, toda vez que você for fazer a instalação, você consulta, né, o nome do sistema operacional e Hardware Minimum Requirements, que já vai mostrar para você, dependendo da versão do sistema, qual é o requisito mínimo, tá? Para ele funcionar de forma básica. Então vamos lá, esse capítulo aqui é o capítulo de unidade de disco, tá? Do nosso livro-texto. Partes desse slide não foram carregadas. Atualize a página. Atualizar. Atualizar. Isso é o upload da imagem do Windows. São as figuras aqui que não estão carregando. Nossa. Aqui na miniatura ele carrega. Deixa eu recarregar tudo para ver se vai aqui. Pronto, agora foi. Bora ver se na apresentação vai. Então, existem vários itens nesse capítulo. O primeiro deles é conexões nos discos rígidos IDE. A gente chegou a ver isso no laboratório. Deixa eu colocar vocês aqui para cima agora, para ficar vendo vocês. Beleza? Então, nós vimos no laboratório, não é? Os discos IDE que também são chamados de discos ATA. Então, para a gente esclarecer que cada conjunto de letras dessa é uma sigla, IDE significa Integrated Drive Electronics, eletrônica dispositivo integrado, e ATA significa o ATA do SATA, o ATA do PATA, é Advanced Technology Attachment, ou seja, tecnologia de conexão avançada. E a gente vê aqui que por trás, na parte traseira dos discos rígidos IDE, eu acredito que lá no laboratório a gente tinha também discos rígidos IDE, mas a gente privilegiou os discos SATA, a gente vai ter 3 conectores, tá? O conector de dados, e ele vai ter uma presilha aqui. Se você forçar, se você for na força bruta e forçar, você vai ver que esse conectorzinho aqui, tem uma figura na próxima slide que dá para ver melhor, esse conectorzinho aqui tem que casar com esse chanfro aqui. Se não casar com esse chanfro, não vai conseguir conectar. Mas se você forçar,
essa partezinha aqui que é de plástico, ela vai baixar, esse pinozinho aqui que está tampado vai empurrar o pino e quebrar e você vai conseguir conectar. Então não faça isso. Observe a posição, né, da marcação do cabo flat, que é o cabo que você conecta na parte traseira do IDE, e conecte corretamente, tá? Isso aí você só vai encontrar em discos antigos, mas como tem muita máquina antiga por aí ainda, então é importante mostrar isso aqui para vocês, tá? Então, quais são as recomendações? Ao conectar apenas um dispositivo, utilize os conectores das extremidades. Os cabos flat mais novos, eles vêm com cores, tá? Os mais antigos não, vêm somente com conectores pretos. Então, recomendo que a parte azul você conecte na placa-mãe, tanto que o conector IDE na placa-mãe das placas menos antigas, ele é na cor azul, justamente para fazer o casamento com o cabo flat IDE. E esse rapaz aqui ele tem 80 pinos, né, 80 fios aqui internos, tá? E observar a trava que existe no conector. Tá aqui a trava. Essa foi a melhor imagem que eu encontrei da trava, tá? Então essa trava aqui que você tem que casar com a parte traseira do disco IDE. Além da conexão de dados, você também vai ter a conexão dos jumpers, que está aqui marcado com 3, e a conexão elétrica. Na conexão elétrica não dá para você conectar errado porque ela é em formato de D, né? Se você botar isso aqui de frente, colocar o disco de frente, você vai observar que ele tem um formato de D, um D maiúsculo, tá? E aí você não vai conseguir conectar de forma errada. Então são essas as recomendações. Esse slide está duplicado. Então, a extremidade azul na placa-mãe e a extremidade preta direto no disco rígido. E aí, nas conexões IDE, você consegue conectar 2 dispositivos simultaneamente, tá? Se você for conectar apenas um disco rígido, você conecta o azul na placa-mãe e o preto no disco rígido. Se você for conectar 2, aí você conecta o azul na placa-mãe e os 2 discos em cada uma das extremidades de dados, tá? E aí você também pode conectar leitores de CD e DVD antigos, também funcionam com a tecnologia IDE. Então, para que serve essa conexão número 3 aqui, a do jumper? Os jumpers servem para você dizer qual é o disco master e qual é o disco slave. Por que isso é importante? Nesses computadores que ainda tem essa tecnologia, quando você entra na BIOS, você consegue observar qual é o dispositivo master e qual é o dispositivo slave. Por padrão, a BIOS vai fazer boot pelo dispositivo master. E aí é importante. E por falar em boot, lá no exercício do CMOS Setup, muitos de vocês esqueceram de dar Enter no Primary Master. Deixa eu ver aqui para não dizer errado. Cadê? No Primary... Agora eu não estou achando. No Primary Boot Sequence. Muitos de vocês mostraram essa imagem aqui, ó. Essa imagem. Tá vendo? Primary Boot Sequence. Isso aqui eu não consigo ver qual é o primeiro dispositivo de boot, tá? Não consigo ver. Então você teria que dar Enter aqui para ir para a próxima tela, e aí na próxima tela você tinha a sequência. Se ele está começando do disco rígido, se ele está começando do USB, se ele está começando do leitor de CD ou DVD, tá? Só essa observação. Então, quando ele é master, tá aqui, ó. Por exemplo, nesse disco rígido aqui, você vai posicionar o jumper. A gente já viu uma imagem dessa antes da parada por causa da pandemia. Tá aqui o operador colocando o jumper na parte traseira. E dependendo da posição que ele coloca o jumper, isso vai configurar o disco de forma diferente. Nesse modelo aqui, o master, para você configurar como master, você vai colocar mais à esquerda, o jumper mais à esquerda. Esse disco aqui seria configurado como master. Isso aí é do tempo da minha infância, tá? Na minha infância que eu ficava com um jumperzinho. Infância não, vai, adolescência. Quando eu tinha 16, 17 anos, quando eu tive meu primeiro computador, aí eu ficava configurando o jumper para setar o disco rígido como master e como slave. Então você consulta o manual, como sempre, do disco rígido para observar qual é a posição do jumper para configurar como master ou como slave, tá? Geralmente a gente colocava o sistema operacional no master e o slave a gente colocava um drive de dados apenas. Estão entendendo aí? A diferença? Vou botar no chat. Diferença entre master e slave.
Slave, escrevi errado. Slave. O master, no disco rígido do master, conectamos o HD com o sistema operacional. No slave, um drive de dados. E aí, você também poderia fazer a instalação separada dos sistemas operacionais. Então, no sistema operacional primário você colocaria um sistema operacional, ou no disco rígido primário você colocaria um sistema operacional, no disco rígido slave você colocaria outro. Também é outra possibilidade. E já se eu coloco aqui Cable Selected, então, se o jumper está no Cable Selected, ele já entende, que quem tiver conectado na extremidade escura, na extremidade mais distante do cabo, é o master, e quem tiver conectado na extremidade branca, na extremidade intermediária do cabo, ele vai ser o slave. Essa é a opção Cable Selected. Tá? Agora isso aí é para computador, gente da década de 90, começo dos anos 2000, mas que ainda estão por aí rodando. E esse é o livro mais atualizado na língua portuguesa que existe, né? E mesmo assim ele trata, se vocês realmente fizerem uma leitura aí dos capítulos, vocês vão ver que ele trata de muito dispositivo antigo. Com relação aos padrões de velocidade dos discos IDE, né? Que é esse padrão aqui, disco IDE, que usa o cabo flat de 80 cabos, diferente do SATA que a gente viu no laboratório. Então houve uma evolução, eu considerei aqui as 3 últimas etapas da tecnologia Advanced Technology Meter Attachment, e os padrões de velocidade são, a partir dos anos 2000, 66 megabytes por segundo, note que o B aqui é maiúsculo, tá? É byte, diferente da taxa de transmissão em redes de computadores que é em bit. A partir de 2002 a gente teve 100 megabytes por segundo e 2003 133 megabytes por segundo. A gente está falando de 20 anos atrás, né? Mas esses equipamentos ainda estão rodando por aí. E a gente chega nos discos serial ATA, nos discos SATA. Então, pessoal, o IDE também é chamado de PATA, vocês sabem, né? Os drives IDE também são chamados de PATA. Os drivers IDE também chamados de PATA, que é o Parallel ATA, transmitem informações de maneira paralela, enquanto que os drives SATA, serial ATA, transmitem informações de forma serial. E aí vem uma pergunta para vocês. O que é mais veloz? Você transmitir algo em paralelo ou serial? E aí, fala aí no chat. O que é mais veloz? Transmitir em paralelo ou serialmente? Paralelo? Pergunta. Transmitir em paralelo ou serial? Serial, mesmo não sabendo a diferença, né? Então, serial eu acho, paralelo... conceitualmente, quando você transmite algo em paralelo, né, você tem várias vias. Imagine o conceito de vias numa estrada. Então, se você tem uma via só, você pega um caminhão lento, você vai lento. Se você é duplicado, você pega um caminhão lento, você consegue passar. Se a faixa é triplicada, aí sim fica melhor ainda para ultrapassar. Então, quando é paralelo, vai funcionar mais rapidamente. Contudo, por questões de fabricação, a tecnologia IDE paralela ela ficou para trás com relação à taxa de transmissão serial. Então, para você fabricar serialmente, você vai gastar menos equipamento. Então, se você conseguiu, através de tecnologia, fazer com que a transmissão serial seja mais veloz ou equiparável à paralela, então você adota a serial. Pessoal, o primeiro fator, né, é o econômico. Então, se você conseguiu fabricar um dispositivo serial
que é tão rápido quanto ou mais rápido que o paralelo, você vai optar pelo que é de menor custo para fabricação. Tá? Isso tem explicando aqui no livro também, no capítulo que eu vou disponibilizar no final da aula. Tá? Então, atualmente, aqui você tem a comparação entre as conexões PATA e as conexões SATA. Vocês verem aqui que o cabo SATA ele é bem mais estreito do que o cabo PATA. Tem também a diferença da conexão elétrica e todos eles têm aqui um local para o jumper. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês melhorar a visualização. Tem aqui as conexões para os jumpers. Tá? E aí tem as taxas de transmissão ao longo do tempo. Então o ATA 33 megabits por segundo, os três que a gente viu nos slides anteriores. Na verdade a gente viu o 66, o 100 e o 133. Aí o SATA já na primeira geração conseguiu 150 megabytes por segundo. Se você converter para bit, aí fica 1,5 gigabits por segundo. Porque você pega esse valor aqui e multiplica por quanto? Para converter de byte para bit, você multiplica por quanto? Fala aí no chat. Converter de byte para bit? Por 8, né? Exatamente. Um byte é um conjunto de 8 bits. Então, se você multiplicar 150 aqui por 8, você vai ter aproximadamente 1,5, porque você tinha que multiplicar por 10, né? Para dar exato. Você vai ter aproximadamente aqui 1,5 gigabit por segundo. Na segunda geração, a gente tem 300 megabytes por segundo. Na terceira geração, 600 megabytes por segundo. Na quarta geração, 1.200 megabytes por segundo. A gente já rompe aqui a barreira dos 10 gigabits. E aí tem o padrão SATA Express, que a gente discute já, que ele funciona entre 1.000 ou 2.000 megabytes por segundo. Tá? Então, por isso que a tecnologia SATA é mais veloz do que a tecnologia PATA, porque se conseguiu construir uma interface serial que se transmitia de forma equivalente ou mais rápida que a paralelo, com menos material. Então, optou-se por ela. Tem a memória flash, né? Tem os discos M202, M102. Deixa eu ver se já terminou de fazer o upload. Ainda não, ainda faltam 6 minutos. O upload da ISO, para vocês baixarem aí. Então, segue o jogo. E aí, pessoal, tem um recurso muito legal que pode ser habilitado na BIOS também, tá? Que é o Native Command Queue, né? A fila de comando nativa. O que é isso? É um protocolo, um conjunto de regras. Deixa eu pegar o apontador aqui. Volta. É um protocolo que possibilita diversos comandos pendentes executados em ordem internamente determinada pelo dispositivo. Então, quais são os comandos que são passados por um disco rígido? O que é que um disco rígido faz? O que um disco rígido faz? Vamos lá, pessoal, interagir aí. Tô no chat. O que um disco rígido faz? Bateria 5%. Vai, cuida. Liga na tomada. O que um disco rígido faz? Tá aqui, ó, para ficar na gravação. O que um disco rígido faz? Armazene dados. Isso, armazenamento. E aí, quais são os comandos básicos que você consegue executar num disco rígido? Imagina que você está desenvolvendo o software de um disco rígido. O que é que você consegue? Que comandos você conseguiria mandar para ele? Eu vou dizer leitura. Então eu quero apenas ler um conteúdo do disco rígido. É uma operação que eu posso mandar para ele. Além de leitura, eu só consigo ler o HD, eu consigo fazer que outra atividade? Escrever. Escrever, né? Gravação. Gravar e ler. São essas os dois comandos que são enviados para o disco rígido. Tá? Não, sem problema. Né? Copiar e colar já é uma atividade do sistema operacional. Então, o que é que esse recurso Native Command Queue, o NCQ, permite? Executar o comando que requer o menor deslocamento do cabeçote, ou seja, o mais próximo. Então, os comandos vão chegando. Então, um programa quer ler o disco rígido, outro programa quer gravar o disco rígido, outro programa quer ler, gravar e forma uma fila. Tá? E aí, se você não tem o recurso NCQ, essa fila é atendida first in, first out. Quem chegou primeiro vai ser atendido primeiro. Tá? E aí, aqui a gente vê o seguinte, o comando 1 chegou, tá? O comando 2 está aqui, o comando 3 eu tive que fazer toda essa revolução para chegar até o comando 3, a área de gravação do comando 3, ou a área de leitura do comando 3, porque quando o comando chega para o disco rígido, ele vai fazer uma leitura ou gravação de um endereço. Tá?
Então você manda o comando para ele, você manda o endereço do disco rígido no qual aquela informação que ele quer ler está, ou no local onde a informação que ele quer gravar vai ser eu não quero usar redundância, né? Vai ser gravada, vai ser escrita. Pronto. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Com o NCQ, nota a diferença. Quando eu vou aqui do 1, olha quantas voltas eu dei. Ó. Sem o NCQ, eu fiz uma revolução, 2 revoluções para poder atender aqueles 4 comandos. Com o NCQ, eu fiz uma revolução só. Então, o que isso acarreta no meu tempo de desempenho? Para atender esses 4 comandos, eu tive que girar no disco aqui 2 vezes. Né? Uma revolução, 2 revoluções. Já com o NCQ, eu tive que fazer uma revolução apenas, até menos de uma, né? Se você considerar que saiu daqui e chegou aqui, nem dá os 360 graus, né? 360 graus seria mais ou menos aqui. Então, nesse exemplo, você duplicou o desempenho de leitura e gravação do disco rígido com essa tecnologia chamada NCQ. Ela está bem explicadinha também lá no nosso livro texto. Tá, pessoal? Então, essa é NCQ. Segue o jogo. E a gente chega no SATA Express. Pessoal, vocês já observaram alguma vez esse conector SATA triplo aqui? Responde no chat. Vocês já viram alguma placa-mãe com esse conector SATA triplo? Já viram? Não é? Ó, a maioria dizendo que não. Eu também nunca vi. Tá? Ó, não, deixa eu responder aqui também, não. Também nunca vi esse tipo de conector SATA, tá? Mas ele é bem interessante, ele consegue se conectar diretamente ao barramento PCI Express, tá? E aí ele tem uma ligação direta a 2 linhas do barramento Express, 2. Se você tem um cabo SATA Express que possui 2 conectores, ele vai utilizar linhas duplas, 2 linhas. E aí, como na tecnologia de barramento PCI Express 3.0, ele permite trafegar até 1 GB por segundo, 1 GB por segundo, você teria com 2 linhas a capacidade de transmissão de 2 GB por segundo, tá? Sendo a mais veloz que nosso livro-texto aponta. Hoje em dia a gente já tem a tecnologia PCI Express de 16 velocidades que consegue transmitir a 4 gigabits por segundo, tá? 4 GB por segundo. Tá? Lembrando que cada X no PCI Express equivale a 250 megabytes por segundo. Se você multiplica 250 por 16, você consegue chegar em 4 gigabytes por segundo. Tá? Eu também nunca vi um cabo SATA Express e meu primeiro contato foi justamente quando eu li o capítulo do livro, que eu vi aqui que existia esse conector, fui atrás das imagens. E existem também alguns discos, tá? Então eu fui atrás de discos SATA Express, eu achei um Kingston, tá? De 120 GB aqui, e achei um externo SATA, ou melhor, um externo ASUS. Tá aqui o conector triplo do PCI Express, do SATA Express, perdão. Eu também nunca tinha visto esse tipo de disco anteriormente. Ó, acabou aqui o upload, deixa eu botar o link aqui para vocês. Cadê o link? Criar link. Ó, tá aqui já, acabou o upload do compartilhar, gerar link. Entendi. Restrito não, público. Qualquer pessoa com link. Copiar link, vou botar aqui no chat, tá? Tomara que dê tempo aí de vocês fazerem o download para a máquina de vocês. Está lá no chat a ISO do Windows 10 português, que a gente vai fazer a instalação quando terminar o capítulo 5, tá? De explorar aqui o capítulo 5. Vamos lá. Sai tudo aqui. Segue o jogo. Então, essa parte é bem interessante, pessoal. Durante muito tempo eu fiquei com dúvida com isso, até que eu aprendi a mecânica dos discos rígidos. Basicamente, a fabricação é feita de alumínio, recoberto com material magnético. Os discos rígidos SATA e PATA, eles armazenam informações em campos eletromagnéticos, diferente da tecnologia flash, tá?
que armazena em campo elétrico. E o disco rígido, basicamente, ele é formado por 7 partes. Nada que é formado por 7 partes é básico, né? Então, eu coloquei exatamente as figuras do livro para basear aqui nossa discussão. Então, aqui a gente tem o disco propriamente, tá? A cabeça de leitura e gravação. Olha aqui as duas operações, ó, leitura e gravação. São as operações que são feitas pelo disco rígido, tá? Aqui a gente tem o braço, esse braço se movimenta justamente para alcançar os locais de leitura e gravação. Ele consegue vir desde a parte mais interna do disco até a parte mais externa, obviamente. E o atuador das cabeças, que é o motor elétrico aqui, o motor eletromagnético que fica girando o cabeçote. Então, para a discussão da gente, a gente vai ver os discos, o braço, as cabeças dos braços, a superfície, né? Cada disco aqui ele vai ter duas superfícies cobertas com material eletromagnético que consegue fazer leitura e gravação, armazenar informações. O que são trilhas, setores e cilindros, que são os fatores que entram no cálculo da capacidade do disco, tá? Vamos lá. Então, tá aqui outra imagem do livro. Aqui a gente mostra os discos. Cada disco desse tem duas superfícies. A superfície inferior e a superfície superior, tá? Cada uma delas vai ser capaz de armazenar informações. O braço vai ficar fazendo a leitura aqui, tá? Esse braço ele consegue vir desde o eixo até a parte externa do disco, tá? As cabeças de gravação e leitura, né? Cada cabeça nessa aqui superior, ele vai gravar ele apenas na parte inferior, e essa daqui que está entre discos vai conseguir ler e gravar tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? E o eixo no qual os discos estão girando. Então aqui a gente foi disco, cabeça e braço. Ó, disco, cabeça e braço. E superfície também, a gente discutiu superfície. Já aqui a gente vai ter setores, trilhas e cilindros, tá? Então, um setor, ele é uma região em arco aqui, tá vendo? Quando a gente estuda lá a geometria, a gente vê o arco da circunferência, que é um ângulo que vai cobrir a circunferência. Então, o setor é isso aqui, tá? Uma fatia da torta, uma fatia da pizza. São os setores. Tá? As trilhas você vai ter aqui, ó. Cada revolução que você consegue dar aqui é semelhante à explicação que a gente teve na aula anterior com relação ao disco de vinil, né? Ao LP. Então, cada disco, cada superfície do disco rígido vai ser separada em trilhas, né? Desde a trilha mais interna até a trilha mais externa, representado por esse cinza mais claro aqui, tá? As trilhas. E os cilindros, o que são? Os cilindros são um conceito imaginário que são todas as trilhas que pertencem, que são equidistantes ao eixo. Então, eu vou ter aqui diversos discos e esse cilindro aqui, ó, vai ser formado por esse disco, ou melhor, por essa trilha do primeiro disco, por essa trilha do segundo disco, por todas as trilhas que estão equidistantes ao eixo, tá? Essa é a diferença do conceito de setor, trilha e cilindro. E para você fazer o cálculo da capacidade da sua unidade de disco, você faz o produto entre o cilindro, cabeça, setores vezes 512. Por exemplo, isso daí tem na etiqueta, tá, pessoal? Na etiqueta do seu disco rígido você vai ter lá a quantidade de cilindros, a quantidade de cabeça e a quantidade de setores. E aí você consegue... Claro, na etiqueta também vai vir a capacidade, né, do disco. Mas se você quiser entender como é que se chega a essa capacidade, esse é o cálculo, essa é a expressão, tá? Então, imagine o exemplo do livro que tem 2.180 cilindros, tá? Para vocês verem a granularidade da quantidade de trilhas. Então, eu tenho 2.180 cilindros, 255 cabeças e 63 setores. 63 setores, ó. O disco está dividido aqui em 63 setores. Para eu chegar ao cálculo, eu faço a multiplicação de tudo isso. Isso daria 17,9, que é aproximadamente 18 GB. Então, note que é uma diferença no arredondamento. Toda vez que você compra um disco rígido, na verdade, você está comprando um pouco menos, tá? Justamente porque eles arredondam para cima. Ok? Então é isso, tá? Com relação ao capítulo 5, é um capítulo curto, ele tem 20 páginas. Vocês podem ler tranquilamente.
assim que eu fornecer aí o PDF do capítulo. Enquanto vocês baixam aí a imagem, a gente tem meia hora para fazer a instalação, eu gostaria de... Deixa eu ver se o IOTOP está instalado aqui para mostrar para vocês. IOTOP, tá. Existe um comando no Linux chamado IOTOP, tá? Que ele monitora a leitura e escrita do disco rígido. Então você consegue ver quais programas estão fazendo leituras e gravações diretamente no disco rígido, tá? Então vamos executar ele aqui. IOTOP é privilegiado. Toda vez que eu vou acessar um recurso de hardware, geralmente é privilegiado. Então sudo IOTOP. Então tá aqui, ó. Aqui você vai observar o total de leituras e gravações que estão sendo feitas naquele disco, tá? Total disk write, total disk current disk write, total disk write. Então não está sendo nada lido atualmente no meu disco, mas está sendo gravado, ó. Tá vendo? E aqui você vai ver a taxa de escrita e de gravação de cada um dos programas, tá? Então, aqui você vai ter, semelhante ao top, né? Então lá no top a gente tem uma formatação parecida, a gente vai ter essa linha aqui de cabeçalho, e nesse cabeçalho você vai ter os diversos campos que estão apresentados nessa tabela. Mesma forma é o IOTOP. Com o IOTOP você vai ter também o cabeçalho aqui em preto e as diversas colunas com seus rótulos presentes aqui, tá? Então, eu tenho aqui o identificador do processo que está fazendo aquela leitura ou gravação, tenho aqui a quantidade de leitura que ele está sendo feito, tendo aqui a quantidade de gravação que ele está realizando, tá? E aqui você consegue ver que o programa que está fazendo mais gravações atualmente no meu disco rígido é o Kazan, que é justamente o programa de gravação que eu estou utilizando para gravar o vídeo. Então você pode observar que o Kazan está aqui sempre, na maior parte do tempo, está aqui na parte superior, com a taxa de gravação do disco. Legal o IOTOP? Gostaram aí? Eu utilizei muito o IOTOP no mestrado, quando eu estava fazendo uns experimentos para capturar informações. Ele permite que você capture as informações e direcione para um arquivo. IOTOP, o comando. Ok? Então na página manual, todo comando tem uma página manual, é só você colocar a mão na frente e o comando. Você vai observar aqui que você pode passar um conjunto de opções, tá? Esse manual, infelizmente, não tem em português, só tem em inglês. Mas você pode aqui observar quais parâmetros você pode passar. Tá? Aí eu topo. E aí, pessoal, como é que está o download da imagem do Windows para a gente começar a instalação? Conseguiram já baixar? A gente, sinceramente, a gente não precisa nem fazer baixa no celular não, né? Pode até baixar, mas só não vai rolar a instalação. Quer dizer, foi até bom perguntar, será que não existe uma máquina virtual para o Android? Eu nunca vi, nunca pesquisei. Enquanto baixa aí, vamos dar uma pesquisada aqui. Android Virtual Machine Windows. Ó, 15 melhores emuladores de Android para PC e Mac. Acho bem provável ele permitir fazer a instalação do Windows, né? Então tem o LD Player, Android Studio Virtual Device, Archon, BlissOS. No celular e no tablet é bem provável que consiga. Eu nunca tentei, tá? Estou aqui supondo que é improvável. E aí, pessoal, a gente não precisa nem... Cadê as anotações de vocês? Não é esse. Sai daqui. Cadê as anotações de vocês? Sai tu também daqui. Tá aqui. Então aqui, pessoal, já tem todo o passo a passo, tá? Para economizar até um tempo aí da gente, tem todo um passo a passo de como fazer a instalação do Windows. Então já tem todo o roteiro. Primeiro, obviamente, a gente vai fazer a criação da máquina virtual. Como eu estou fazendo a instalação do Windows 10 64 bits, eu coloquei aqui, Windows 10 64 bits. Quando eu coloco o Windows 10 64 bits, o VirtualBox já é safo o suficiente para realizar a configuração do tipo e da versão. E é isso aqui, pessoal.
quando você seleciona aqui o tipo e versão, que já vai orientar qual é a capacidade de memória RAM na próxima etapa, qual é a... Vou ter que sair, tchau. Na hora de chamada eu tento lembrar, Daniel, que tu tava por aí. E aí, qual é a quantidade de memória RAM, qual é a quantidade de disco que você vai precisar para a instalação. Então é para isso que serve essa seleção aqui de tipo e versão, tá? Na primeira etapa da criação da máquina virtual no VirtualBox. Então, alocar memória, ele coloca aqui 2 GB, né? Se seu computador tiver 2 GB, se tiver 4 GB, você tem que restringir. Bota 1 GB, né? Não vai ter muito o que fazer. Porque senão, quando você executar a máquina virtual, você vai travar todo o seu computador e não vai adiantar. Então, a primeira etapa prática da instalação é escolher o idioma, tá? Então, você vai instalar aqui Português Brasil, formato de hora e moeda, né? Então, vai ser aqui o formato que a gente está acostumado, né? De 2 da tarde, 2 da manhã, e a moeda vai ser o real. Teclado ou método de entrada. Se seu teclado tivesse cedilha, a ABNT. A gente já aprendeu isso na instalação do Ubuntu, tá? E aí clique em instalar agora, tá aqui todas as etapas. A próxima tela é onde a chave do Windows é inserida. Visto que o Windows é um sistema operacional proprietário, ou seja, não é gratuito, é preciso inserir a chave. Como mostrado nas instruções, a chave está presente na caixa do Windows, ou em uma mensagem de e-mail que você porventura receberia na conta do sistema operacional. Por enquanto podemos ignorar. Tem a opção de ignorar a inserção da chave. Ó, ignorar. Tá? E aí toda vez que você inicializar essa máquina virtual, ele vai ficar insistindo para você inserir a chave. Você consegue encontrar essas chaves aí publicadas na internet, tá? Deu erro aí no download? E um arquivo muito grande e o Drive não ia conseguir ver se tinha vírus, apareceu. Ah, sim. Você pode ignorar. Não tem problema não a questão do vírus aí. Então, a próxima etapa é aceitar os termos de licença do Windows. É aqui que você concorda aí com os termos de uso. É a diferença primordial, né? A gente não tem todas as etapas na instalação do Ubuntu porque ele é um sistema operacional open source. Ele é de software livre. Então, não precisa de licença. Quer dizer, ele tem a licença, mas ela não é proprietária. Você não precisa pagar pela licença. É a licença GPL, a licença do Linux. Que tipo de instalação você deseja? São 2 opções. A atualização, no caso de já existir uma outra versão anterior do Windows, ou personalizada. Opte pela personalizada. Claro, a gente vai optar sempre pelo modo avançado. Vai demorar o download, né? Eu devia ter feito isso anteriormente para que você já conseguisse. Por isso que eu nem estou fazendo a prática aqui mesmo. Estou passando só as telas para a gente ver. E aí, quem sabe numa próxima oportunidade a gente faz realmente a prática. Onde você deseja instalar o Windows? Visto que criamos o HD virtual, utilize o disco exibido. Então, como nas etapas de... o Wi-Fi está horrível. Como nas etapas de criação da máquina virtual, a gente opta pelo tamanho do disco rígido virtual. E aí você coloca aqui um disco do tamanho, ó. Coloquei aqui um disco de 100 GB, tá? Virtual. Como ele é virtual e dinamicamente alocado, lembre-se disso. Quando ele está dinamicamente alocado, ele não vai ocupar todo o espaço no momento da criação do disco rígido virtual. Só à medida que você vai ocupando a máquina virtual, né, a capacidade de armazenamento da máquina virtual, que ele também vai ocupando o disco rígido real. Tá? E essa é a etapa 8. Na etapa 9 é o andamento da instalação. Então, copiou os arquivos do Windows, preparando para a instalação, instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Essa etapa aqui é a etapa que demora. Tá? Como foi com o Ubuntu também, essa etapa aqui que vai ser feita a instalação do sistema operacional do disco rígido. E aí, como tem atualização que é feita online, também tem... O meu ainda está em 679. Até que andou, Maria Eduarda? Tá, é rápido? Passo 10. Ó, é hora de inserir a chave do produto. Mais uma vez ele insiste. Insira a chave do produto. Aí você diz, fazer isso mais tarde. Tá? Ou você procura por uma chave que esteja à disposição aí na internet.
Então, na próxima etapa, lembre-se de ler todos esses alertas aqui, pessoal, de cada uma das versões do sistema que você está instalando. Opte pela uso das configurações Express. Então, ó, realizar ações mais rápido. Altere essas configurações a qualquer momento. Selecione usar configurações expressas para personalizar suas entradas de fala, digitação escrita, a tinta. Isso aqui é erro de gravação, ou erro de tradução, né? Enviando para a Microsoft detalhes de contatos e de calendários, além de outros dados de entrada associados. Permitir que a Microsoft use essas informações para melhorar as plataformas de sugestões e reconhecimento, né? E aí você pode optar aqui por personalizar configurações, né, quando você for fazer de forma avançada, e usar configurações expressas. Como essa daqui é a instalação mais flat, mais direta que tem, a gente opta por usar configurações expressas. Então a instalação irá prosseguir, né? E a próxima tela mostrará se o sistema operacional é para uso empresarial, trabalho escolar ou particular. Opte pela opção empresarial, né? Posteriormente você poderá testar a opção particular. Porque na opção empresarial fica mais fácil de fazer a configuração de rede. Tá? Então, quem é o proprietário desse computador? É aqui que você cria o seu usuário. Tá? Optou aqui pela empresarial. A próxima tela mostra onde você irá se conectar, ou seja, são as informações sobre o usuário. Vamos ler aqui. A primeira opção tem o requisito de você ter uma conta no Azure Active Directory. Optamos pela segunda, ingressar em domínio local do Active Directory. Tá? Isso aqui se você vai fazer autenticação via internet ou se você vai fazer autenticação localmente no seu sistema operacional. Então nós vamos fazer localmente. Sim, sem dúvida. A única diferença da instalação no VirtualBox para um computador é que a gente, lá no computador, a gente vai plugar o pendrive ou vai jogar o disco no leitor de CD e DVD. A partir do momento que a primeira tela da instalação é exibida, é idêntico, né? Não tem diferença. Então tá aqui, né? Ingressar no Azure Active Directory ou ingressar em domínio local do Active Directory. O Active Directory é o programa da Microsoft que controla a autenticação, usuários e senhas. Tá? O nome dele é Active Directory. Depois tu pode assistir o vídeo, Raniel, sem problema. Disponibilizar ele no final da aula. Então, na etapa 14, você vai inserir o nome do usuário, senha e dica de senha. Dica de senha. Tá? Então, se a senha padrão você sempre utiliza, bota aí, minha senha padrão, né? Bota alguma lembrança aí do que é a dica de senha. Essa é a etapa 14. Avançar. O sistema é instalado e exibido. Permita que acesse a rede. Então, ó, essa é a primeira tela que é exibida com o sistema já instalado. E agora, ó, permitir que seu computador seja descoberto por outros computadores e dispositivos nessa rede, recomendamos permitir essa descoberta em redes domésticas e corporativas, mas não em redes públicas. Então, sim, permitir, porque ele vai fazer a busca por configurações de rede. Tá? E aí, se a configuração não deu certo, você pode consultar as configurações de redes do Windows 10. Clique no ícone exibido e em seguida em configurações de rede. Então tá aqui, ó. Clicar no ícone de rede e em seguida clicar em configurações de rede. Né? Aqui eu já estou com a rede conectada. Deu certo. Clique no ícone azul Ethernet conectado. Tá aqui, ó. Abriu essa janela, você vai clicar em Ethernet conectado. As informações de endereçamento serão exibidas. Nesse caso, o endereço IP da máquina virtual é 10.66.106.1. Então tá aqui. Então, uma vez que está aqui com o endereço IP, a gente já consegue navegar na internet. E aí, você pode até abrir uma janela do terminal do DOS, né, prompt do DOS, e inserir o comando ipconfig, está aqui, que também vai exibir as informações de configuração de endereçamento do seu computador. E sem conectividade no computador, hoje em dia não tem muita utilidade, né? Então esse é o passo a passo, tá, pessoal? Como a gente fez
acompanhando apenas as telas, vocês podem reproduzir isso, já está no arquivo anotações, tá? E esse era o que tinha planejado para a aula de hoje. A gente ainda tem 19 minutos aí do nosso tempo. E vocês podem observar no SIGA que eu já lancei as notas do primeiro, segundo e terceiro bimestres, né? Conforme recomendação da coordenação, a nota do segundo bimestre é igual à nota do primeiro, tá? A nota do terceiro bimestre foi a atividade do CMOS Setup. E aí a gente tem até, ó, vê aqui o calendário, a gente tem até sexta-feira da semana que vem para entregar a atividade do quarto bimestre e fazer as reposições, tá? Então vou me esforçar bastante para que ainda hoje eu consiga fornecer o vídeo para vocês, o capítulo 5 do livro e a próxima atividade que vai contar como nota do quarto bimestre, tá? A partir do momento que a gente coloca uma data para corrigir a atividade do quarto bimestre, eu lanço as reposições do primeiro e segundo bimestres, para quem não obteve a nota fazer a reposição. Tranquilo, pessoal? Então andou rápido, não? A aula de hoje, era isso que a gente tinha planejado. E aí eu vi que muitos de vocês mandam dúvida com relação à nota, mas fique tranquilo que a gente vai ter as oportunidades para fazer as reposições e a atividade do quarto bimestre. Tá ok? Então, Professor, diz aí. dispositivo móvel como notebook, para instalar atualizações, tem que baixar o driver ou não? Depende. Assim, É uma boa pergunta. Se for de pendrive Entendi. instalado, aí precisa ter o drive ou não? Vê. Muitos dos drivers já vêm na própria imagem do sistema operacional, né? Na imagem do Windows, por exemplo, que eu disponibilizei para vocês, tem muitos, milhares e milhares de drives lá dentro. Mas se for um drive que não está suportado pela Microsoft, aí você tem que ir no site do fabricante e baixar o drive, isso é verdade. Tá? Então, se já tiver... Não, a nota já está toda inteira lá no SIGA, eu já atualizei todos e está inteira já. Estava dividido porque... para o primeiro pedaço da turma, que eu já tinha corrigido a primeira avaliação há muito tempo, eu dividi, né? E para a segunda, que eu não tinha corrigi esses dias e coloquei no SIGA, não tinha dividido. Aí quando eu estava dividido no primeiro bimestre, eu repliquei a nota, né? E ele ficou cheia. Voltando aqui, já a explicação. Então, se o dispositivo, né, seja uma placa de vídeo, seja uma placa de rede, não tiver drive nativo do Windows, aí você tem que entrar no site do fabricante. Aí, como é que tá? Se for um drive de rede, como é que você vai entrar no site do fabricante? Se você precisa da rede para entrar. Aí não tem jeito. Você tem que baixar em outro computador, jogar no pendrive, espetar o pendrive e colocar o drive no seu notebook. Não tem outra forma. Se você não consegue se conectar, somente com um dispositivo externo. Ficou claro? Sim. Então, perfeito, Zé. Se tiver também aí se o driver da placa de rede cabeada estiver funcionando, aí você pluga na placa de rede cabeada, né? Vai lá perto do seu roteador, pluga o cabo também no roteador, baixa o driver da placa de rede wireless e faz. Né? Aí a gente cobriu todas as possibilidades. É isso aí mesmo. Diz aí, pessoal, mais alguma coisa? Podemos encerrar? Então, beleza. Deixa eu parar a gravação, ver onde é que vai parar. Opa, veio para mim, beleza. Eu mesmo posso colocar lá no mural. Vou parar também a gravação local aqui.